Eu queria te falar hoje sobre duas acusações que foram feitas contra Paulo e que podem, porventura, em algum momento, serem feitas contra mim e também contra você, se você se juntar a mim para pregar o Evangelho. Todo aquele que resolver pregar o Evangelho, e quando eu falo pregar o Evangelho, eu não estou falando de pregar a Bíblia. São coisas distintas. Eu estou falando de você pregar sobre a obra consumada do Senhor Jesus. Todas as vezes que você resolve pregar o Evangelho, as pessoas vão acusar você. Acusar de quê? Acusar você de estar estimulando o pecado. Agora é a igreja da porta larga. Né? Tem um pessoal que se levantou contra nós aí, não vou mencionar lugares, né? E o pastor, na verdade, uma pastora, ela falou, não, a videira é a igreja da porta larga. Por quê? Porque nós pregamos o quê? Nós pregamos que no dia em que você crê, você é salvo. No dia em que você crê que Jesus é o Senhor, seus pecados são perdoados. Nós pregamos que os seus pecados passados são perdoados. Que os seus pecados presentes são perdoados. Que os seus pecados futuros já estão perdoados também. Porque o perdão é completo. Você vive permanentemente debaixo do perdão. Você crê nisso? Você prega isso? Agora, se você pregar isso, vão te acusar. De quê? Ah, você está estimulando uma vida licenciosa, porque agora pode pecar, não vai acontecer nada, porque está perdoado, eu vou fazer o que eu quiser, já estou perdoado. É isso que vocês estão pregando. Essa é a acusação que se faz. Um grande teólogo e pastor inglês chamado Martin Lloyd Jones, que por acaso eu gosto muito de ler, ele dizia o seguinte, olha, se as pessoas não nos acusam como acusaram Paulo, provavelmente é porque nós não estamos pregando o mesmo evangelho que Paulo pregava. Se você pregar o mesmo que Paulo pregava, você também vai ser acusado como Paulo foi. Vão falar de você coisas que falaram de Paulo. Então, não tenha receio. É inevitável. Todos quantos quiserem seguir piedosamente a Cristo Jesus, em algum momento, em algum nível, de alguma maneira, serão perseguidos. Não é o tipo de momento que você fala amém numa reunião normalmente. Não é o tipo de momento que você fala eu glória a Deus com euforia. Mas não tem problema, é a verdade. Então eu quero te falar duas acusações. Primeira, Romanos 3, verso 8. Abra aí a sua Bíblia. Seu celular, seu iPad. Hoje de manhã um irmãozinho me mandou uma mensagem cedo, que ele estava num debate, justamente um debate, sobre algo que nós pregamos, como um pentecostal, e aí ele não sabia o que responder, muito cedo, queria me ligar, no que ele fez muito bem, e aí ele pegou e perguntou para a inteligência artificial, o que o pastor Aloysio acha de 2 Pedro, capítulo 3? Olha... Eu mesmo nunca perguntei para a inteligência artificial. Nem sei qual delas que ele perguntou. Mas a resposta, ele mandou para mim a resposta aqui, me deixou impressionado. Primeiro porque me chama de Pastor Silva. Achei isso um negócio muito legal. Baseados nos ensinos do Pastor Silva, ele respondeu exatamente o que eu falo. Vê se não é o anticristo. Sabe tudo o que eu falo. Sabe tudo o que eu falo. Respondeu perfeitamente. Eu fiquei tão empolgado. Vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou dizer, foi eu que escrevi isso aqui. Porque é exatamente o que eu falo. Não é? Todos nós convivemos. Bom, vamos ler a palavra de Deus. Romanos 3:8 diz assim. E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Olha aqui, Paulo está se referindo a calúnias. Alguém estava caluniando, entendeu? Alguma coisa que ele tinha pregado. Ele diz, olha, por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? 2 pontos. Qual que é a calúnia? Pratiquemos males para que venham bens.
Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Que dia que Paulo ensinou esse negócio? Pratiquemos males para que venham bens. Paulo ensinou isso alguma vez, meus irmãos? Existe esse ensino no Novo Testamento? Não, mas Paulo falou alguma coisa que esses caras distorceram e disseram o quê? Vamos fazer o mal para que o bem venha. Quanto mais fizermos o mal, mais coisas boas vão acontecer. Paulo diz, a condenação deles é justa. Mas o que Paulo disse? O que Paulo falou que levou essas pessoas a essa conclusão? Certamente está se referindo a Romanos 8, verso 28. Olha o que diz, Romanos 8, verso 28. Romanos 8, não 3, 8. 8, 28. O americano gosta muito de pesquisa. E eu leio muita pesquisa. Eles fizeram uma pesquisa para saber de um americano médio qual que é a promessa que eles se lembram da Bíblia. O que é uma coisa fascinante, porque a média dos brasileiros não conhece nada da Bíblia, nem tem noção de promessa. Então, qual das promessas bíblicas ele gosta mais? E foi feita essa pesquisa, e a resposta esmagadora, tipo assim, 70% dos que responderam à pesquisa disseram que a promessa que eles mais acreditam é Romanos 8, 28. E essa, de fato, é uma promessa grande na sua vida. Sabemos que, vamos ler junto? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é maravilhoso isso? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Deus está envolvido. Há um plano de Deus na sua vida. Quantos creem que Deus tem um plano para a sua vida? Então Deus tem um plano para a sua vida e tudo está servindo para o cumprimento desse plano. Então, Paulo diz com muita clareza que as coisas não acontecem por acaso. A graça de Deus está envolvida, porque Deus tem um plano. Para que esse plano aconteça, certas coisas precisam acontecer antes. Eu vou te falar uma coisa difícil de entender, mas se não fosse a traição, você nunca teria sido salvo. Para você ser salvo, o Senhor tinha que sofrer a traição. Foi a traição que o permitiu ser preso, açoitado e depois crucificado. Então a traição fazia parte de um plano. Está me entendendo? Às vezes você vai ser traído também, mas quando isso acontecer, saiba, Deus tem um plano superior na minha vida. Foi assim com José. Deus tinha um plano. Quantos creem que Deus tinha um plano? Deus tinha um plano. Não foi por acidente que José foi colocado como o primeiro-ministro do Egito. Não, Deus tinha um plano. Então tudo começou como? Quando os irmãos tiveram inveja de José. Veja, se não tivesse tido inveja, José nunca teria chegado no trono. Então, se alguém tem inveja de você, erga a mão para o céu e fala, Deus tem coisas boas para mim. Algo bom está à vista. Então, porque tiveram inveja, se não tivesse tido a inveja, o plano não teria se cumprido. Se não tivessem jogado ele no poço, o plano não teria se cumprido. Se não tivesse vendido ele como escravo para Potifar, o plano não teria se cumprido. Se ele não tivesse sido caluniado pela mulher do Potifar e sido preso, também o plano não teria acontecido. Se ele não tivesse interpretado o sonho do copeiro, do padeiro, também o propósito não teria se cumprido. Tudo que foi acontecendo foi em função do propósito. Confia na graça de Deus. Não viva debaixo de ansiedade, expectativas ruins. Não, nada disso. Mas creia, mesmo que coisas ruins aconteçam, cooperam para o meu bem. Agora, o que o texto diz? Vamos analisar pelo menos 3 coisas aqui. Primeiro, o texto fala, sabemos. A palavra saber, você sabe a palavra saber, conhecimento em grego? Tem 2 palavras. Uma é gnosko. Gnosko é uma palavra que aparece na raiz de muitas palavras em português, como diagnóstico, prognóstico. Né? Tudo que tem esse gnosco significa conhecimento. Não é? Mas é um conhecimento objetivo.
né? Eu conheço você, eu sei o seu nome, ou então eu conheço esse lugar, eu conheço, é um conhecer objetivo. Mas a palavra usada aqui não é gnosco, é oida, que é saber também, mas é um saber intuitivo, é um saber no coração. Nós sabemos, lá no íntimo, todas as coisas vão cooperar para o bem. Algo bom já está acontecendo à vista. Mas o texto continua, todas as coisas cooperam para o bem. Cooperam para o bem. Todas as coisas podem não ser agradáveis. Todas as coisas podem não ser coisas boas. Mas até as coisas ruins vão cooperar para o seu bem. Deus não está dizendo que todas as coisas são boas. Não, tem coisas que são ruins. Não está dizendo que todas as coisas são de Deus. Não, tem coisas que são do diabo. Tem coisas que foi o homem que fez, homens perversos. Tem coisas que foi você mesmo que aprontou, você fez bagunça. Não é? Tem muitos tipos de coisas que acontecem, mas a promessa permanece. Deus vai fazer com que coopere para o seu bem. Agora, esse cooperar para o bem nem sempre é da maneira como nós imaginamos. Porque tem coisas que são realmente ruins. E você fica sem entender no momento. Mas espera o quadro maior. Espera o quadro maior. Não é? Eu gosto desse cântico. É um cântico que não envelhece, né? Os irmãos cantam ele já há 30 anos e não envelhece. Queremos o teu nome engrandecer por tua obra em nossas vidas. O que é essa obra? É que no meio das circunstâncias, Ele está fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. Confiamos em teu infinito amor. Então veja, queremos o teu nome engrandecer por tua obra em nossas vidas, porque confiamos que somos muito amados. Eu sou muito amado. E porque eu sou muito amado, tudo vai no final cooperar para o meu bem. Então, não analise a coisa rapidamente. Espera para você ver o quadro final. Porque é mais ou menos como alguém fazendo uma pintura. Uma vez eu fui convidado para uma conferência, não me lembro mais o que era. Eu acho que era uma reunião de pastores da Global Kingdom. E eles convidaram um cara que o negócio dele é adorar com arte. Né? Adorar com arte. Então tem o louvor, aí tinha o louvor tocado, tinha o pessoal dançando, né? Fazendo estripulia na frente, mas tinha ele pintando. Ele tinha um tripé assim, com o quadro, e ele começou a pintar. E ele fez um borrão. Eu sei que a intenção era ajudar a louvar, mas não louvei nada aquele dia. Eu fiquei com obsessão em cima daquele quadro. Não conseguia tirar a atenção do quadro. E eu ficava pensando, o que ele está fazendo? O que é? E ele adorava, e ele virava, e de repente ele slap, e depois ele adorava. E eu fiquei, puxa vida, o que é isso? E o louvor estava quase acabando, e eu não estava entendendo o que estava naquilo ali. Eu falei, ele está pintando em línguas. Só pode ser pintando em mistério. Mas aí teve um momento, mais no final do louvor, que ele pegou a tinta vermelha e deu uma pincelada. Na hora que ele pincelou, o quadro ganhou sentido. Era um homem na beira de um buraco segurando uma ovelha. O quadro fez todo sentido com a última pincelada. Enquanto isso, não fez sentido. Olha para cá. Às vezes sua vida não está fazendo muito sentido nesse momento. E você está, como muita gente dizendo, meu Deus, como diz o americano, what's going on here? O que está acontecendo? Eu não consigo entender. Não é? Mas espera um pouco. Ele vai dar uma pincelada. Aleluia. E na hora que ele der essa pincelada, você vai dizer, puxa, esse quadro é maravilhoso. Nunca imaginei que uma pintura dessa estaria sendo forjada. Porque Deus é bom. Eu não gosto de ficar contando história antiga, que eu já contei outras vezes, que você vai falar, já ouvi ele contando isso, mas sabe adquirir 60 anos. Quando você faz 60 anos, você ganha o direito de repetir história. Quantos concordam comigo? Eu concordo, meu avô era assim. Ele me contava 10 mil vezes. Já te contei quando eu tinha 18 anos que eu sou. E eu dizia, já contou, você me respeita, menino. Seu avô não era assim? Eu estou quase nesse time. Quando eu vou contar uma história e você faz assim, eu falo, irmão. Mas dizem que certa vez teve um naufrágio.
teve um naufrágio e só um escapou. E aí, com muita luta, conseguiu chegar na praia de uma ilha deserta. E ali ele orou a Deus, falou: Senhor, me ajuda a sobreviver. Preciso de me proteger das intempéries, quero construir uma choupana para mim. Deus deu para ele graça e sabedoria, ele pegou aquelas folhas de coqueiro, aquela coisa toda, e ele fez uma choupana, começou a chover, e ele percebeu que era um lugar tão agradável, ele agradeceu a Deus: puxa, o Senhor é bom. Aí ele falou: agora eu estou com fome, preciso de comer. E saiu para tentar pescar. Enquanto ele tentava pescar, começou a chover de novo e caiu um raio em cima da choupana, que pegou fogo. Ele pegou a lança, jogou no chão e falou: assim não dá, Senhor. Primeiro o barco afunda, agora a choupana pega fogo. O que mais virá, Senhor? E de repente, apareceu um navio lá no horizonte. E o navio veio em direção a ele. Veio resgatá-lo. Quando ele entrou no navio, ele perguntou para o capitão: escuta, como é que vocês sabiam que eu estava aqui, perdido, sozinho nessa ilha? O capitão falou: não, a gente não sabia. É que a gente viu um fogo de longe e pensamos: deve ser alguém precisando de ajuda. Deus queimou a choupana para salvar você, querido. Às vezes Deus remove coisas da sua vida para o seu bem. E você está lá: ó Deus, por quê? Não, espera. Esse fogo vai atrair lá na frente o salvamento do Senhor, porque Ele é bom. Você crê nisso? Você crê na graça de Deus? Você crê que você é alvo do amor de Deus? Você tem que vir todo domingo para cá para ser lembrado que você é amado. Mas eu não mereço. Então é você mesmo, porque o amor é para quem não merece. Porque para quem merece é dívida, para quem não merece é graça. Eu não mereço, por isso a graça de Deus está sobre a minha vida. Quantos dizem amém? Todas as coisas. Sabemos, primeiro, que todas as coisas, segundo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas ainda tem um outro ponto nesse versículo. Volta lá, por gentileza, Romanos 8, 28. Vamos ler o verso 29. Cooperam para o bem. Bom, você sabe, aqueles que amam a Deus... volta para o 28 antes. Aqueles que amam a Deus é todo crente, tá bom? Porque tem alguns que ensinam assim: não, essa promessa aqui é só para quem ama a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Ah, mas eu erro. Sim, mas você ama a Deus. É porque tem pastor que ensina o seguinte: você peca porque você não ama a Deus, que se amasse você não pecava. Você faz isso que você não ama a Deus, que você amasse você não... Não, você ama a Deus mesmo assim tropeça. Você ama a Deus porque você quer o Senhor. Ele te amou primeiro e o amor dele conquistou você. Presta atenção, essa promessa não é para todo mundo. Essa promessa de que tudo vai cooperar para o bem não é para todo mundo. É só para os filhos. Quantos são filhos aqui? É para você. Não é para quem está lá fora, não é para o ímpio, incrédulo. Mesmo que o incrédulo conheça esse versículo, não se aplica a ele. Ele não pode reivindicar, ele não é filho. Mas se você é filho, se você foi chamado, o que é ser chamado segundo o seu propósito? É que um dia você ouviu a voz de Deus dizendo: vem a mim. Você está cansado, sobrecarregado? Vem a mim. Esse é o chamado. Você ergueu a mão e falou: Senhor, olha eu aqui, tira o fardo. Você então foi chamado segundo o propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o seu bem se você é filho. Mas qual é o bem? Qual é o bem? Agora pode ir para o 29. Qual é o bem? Significa que, preste atenção no que eu vou dizer, que todas as coisas cooperam para você ganhar mais dinheiro. Está escrito isso? Todas as coisas cooperam para o Joãozinho apaixonar por você. Todas as coisas cooperam para o seu conforto. Não, não está escrito isso. Nós, às vezes, interpretamos assim, mas nós não temos que fazer esse tipo de interpretação. Temos que ficar com o que está escrito. Escrito na palavra de Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu, e Deus te conheceu desde o ventre da sua mãe, também os predestinou. Diga: eu fui predestinado. Tem gente que não gosta disso. Essa é uma palavra, para alguns, é uma coisa assim, demonizada. Mas está escrito, eu creio na palavra de Deus. Você crê também? Eu não sei explicar muita coisa. De fato, não sei. Eu não preciso de saber. Eu não preciso de saber tudo, porque Deus é Deus. O dia que eu souber explicar tudo, eu sou Deus.
O dia que eu souber explicar Deus, eu fiquei maior do que Deus. Então eu não sei tudo e você tem que ficar em paz de não saber tudo. Mas você crê, mesmo sem saber. Ele nos predestinou para sermos o quê? Conformes, conformados, colocado na forma, na imagem do seu Filho. Então o que é cooperar para o bem? Vou traduzir para você. Todas as coisas cooperam para você se parecer mais com Jesus. É isso que está escrito. Todas as coisas cooperam para você se parecer mais com Jesus. Mas, Senhor, pastor, mas não está incluída aí alguma coisa aí sobre prosperidade, melhorar meu trabalho, alguma coisa? Sim, você parece com Jesus. Você acha que o Senhor vivia na miséria? Você acha que o Senhor vivia doente? Você acha que ele vivia debaixo de maldição? Não, ele era abençoado. Você é abençoado também. Você se parece com o Senhor. Cada dia mais está sendo conformado. Quantos creem no que eu estou dizendo? Bom, essa foi a primeira, vamos dizer, má interpretação que Paulo sofreu. Qual que é a segunda? Eu falei que ia falar só de duas, não é? Nosso tempo é pequeno. A segunda está lá em Romanos 6, verso 1. Romanos 6, verso 1. Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista? Aliás, que diremos, pois? Interrogação. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Essa é outra questão. Paulo está fazendo uma referência a um detrator. Um detrator que estava ouvindo a pregação dele, ouviu e falou: peraí, essa pregação está muito estranha. O que esse cara está pregando está muito estranho. Quer dizer então que se eu pecar mais, eu vou ter mais graça? Se eu permanecer no pecado, mais graça, mais favor vai vir na minha vida? Paulo faz a pergunta. Então eles estavam interpretando mal. O que Paulo tinha falado para eles interpretarem mal? Aí você tem que voltar para os 2 versos anteriores. Volta, por gentileza, capítulo 5, verso 20. Paulo disse o quê? Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Vamos ler junto agora? Mas onde... Agora com mais convicção, vamos lá? Mas onde... Não é maravilhoso isso? Porque se tem uma coisa que você pode ficar tranquilo na sua vida, que teve muitos momentos que o pecado abundou. Sobrou, saiu pela janela. E esse foi o dia que te disseram: Deus está longe de você, a ira vai te pegar, o pau vai quebrar na sua vida. Aí chega Paulo e fala: não preocupa não, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tem muita graça disponível. Se você se voltar para o Senhor agora, a graça virá sobre a sua vida. Mas vamos ser francos, essa é uma mensagem louca. E nem me parece uma mensagem justa. A graça é um negócio injusto, pastor, vamos ser honestos. Eu não sei quanto a você, eu não quero justiça, eu quero graça. Porque se você quer justiça, você vai para o inferno. Eu não quero justiça. Eu quero chegar lá e ganhar favor imerecido. Eu quero ganhar sem trabalhar. Isso é graça. Paulo diz no capítulo 5, no verso 4, né? Para aquele que trabalha, salário é favor? Você chega para o seu patrão depois de um mês de trabalho e fala: por favor, paga meu salário. É assim que você faz? Não, para quem trabalha, salário é dívida. Seu patrão agora te deve. Agora, se você não trabalhou, e você pega e chega com a mãozinha estendida, fala: eu queria o salário desse mês. Não, é muita cara de pau. É muita cara de pau. Vamos ser francos? Para você crer na graça, você tem que ter uma disposição de cara de pau. De chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não fiz o trabalho. Teu filho fez no meu lugar. Mas eu vim receber a bênção assim mesmo. E sabe o que o Pai faz? O Pai te dá. Por quê? Porque Ele é fiel e justo. O trabalho foi feito. O trabalho foi feito. Não foi você que fez, mas o trabalho foi feito. Então o salário vai ser passado para você. Você vai receber o que era devido a Ele. Ele tinha que receber, você vai receber no lugar. Então a graça é injusta. A graça não é justa. O alvo de Deus não é manifestar essa justiça, manifestar amor e graça.
Não quer dizer que o perdão de Deus é de qualquer jeito, não. O perdão de Deus é justo. Deus não chegou para você, bateu a mão no seu ombro e falou: olha, você pecou, vamos esquecer dessa vez, vamos tentar de novo. Não. Você pecou, seu pecado tem que ser punido, porque o salário do pecado é a morte. Eu não quero que você morra, porque eu amo muito você. Então providencie um meio para você ser salvo. Outro vai morrer no seu lugar, para que você receba vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Temos que nos lembrar dela toda semana, que durante a semana a gente esquece. O diabo faz questão de nos atacar para a gente esquecer o quanto a gente é amado, para a gente esquecer o quanto todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós tendemos a ficar em pânico, em desespero, pensando que é o fim da história. Nunca é o fim da história. O fim da história é quando o alfa e o ômega agem. O alfa é a primeira letra, o ômega é a última letra. Ele está no começo e ele vai estar no fim. Semana eu estava ouvindo uma música, fiquei fã dela, ouvi ela a semana inteira, só por causa de uma frase: If it's not good, then it's not over. Gosta disso? Você já ouviu essa música? Lauren Daigle. If it's not good, then it's not over. Eu falei, é isso. Se não está bom ainda, é porque não acabou a história. Se não está bom, então espera. Não acabou ainda, espera que não acabou. Não, mas já acabou. Não, não acabou, não está bom. Eu sou filho de Deus, a minha história é boa, meu fim é bom, Deus escreveu um fim bom a meu respeito, Ele tem pensamentos bons a meu respeito, Deus tem planos bons a meu respeito. Então, se não está bom, é porque não acabou ainda, a história está em andamento. Aleluia! Mas quando estiver muito bom, saiba, a história vai começar de novo. Deus sempre tem uma história nova para você, um próximo nível para te levar, um próximo estágio para te colocar. Quantos dizem amém? Mas aí o texto diz, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí os detratores então falaram, então se é assim, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vão pecar mais. Vão pecar mais. Mas aí Paulo responde o quê? Verso 2. Ele diz assim, Romanos 6:2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Veja, Paulo não diz, como viveremos no pecado se a ira de Deus pode nos pegar? Como viveremos no pecado se a gente pode perder a salvação? Como viveremos no pecado se o diabo nos pega? Paulo não falou nada disso. Paulo falou como viveremos no pecado, nós, os que para ele já morremos. Eu sei que o ensino comum é que você tem que morrer todo dia. Temos que morrer todo dia. Esse é o ensino comum. Mas Paulo não fala isso também. Ele diz que é um fato consumado de uma vez por todas. Você morreu. Você morreu. No dia, olha para cá, acontece algo fascinante. No dia em que você crê no perdão total, você nasce de novo. Só o crente que crê no perdão completo nasce de novo. Está me ouvindo? Por isso o encontro é tão importante. Você deveria se empenhar muito para levar pessoas ao encontro. Ontem me mandaram o relatório do semestre, lá em Goiânia, né? Fizemos durante o semestre 180 encontros. 180 encontros. Olha quanta gente foi. Mais de 10 mil pessoas foram ao encontro. Batizamos quase 2.000, 1.800 e tantas. Foram batizadas. A igreja cresceu 10% no semestre. 10 a 15%, que é maravilhoso. Mas olha a quantidade de encontros. Hoje nós fazemos em média, querido, 10 a 14 encontros toda semana. Toda semana. E não fazemos mais. Sabe por quê? Não tem onde. Não tem acampamento decente para a gente poder usar. Por isso não fazemos mais. Mas antigamente os nossos encontros, para fechar, às vezes demorava, né? A rede tinha que trabalhar. Hoje os nossos encontros fecham num dia. Abre de manhã, a hora do almoço, já acabou. Aí tem que esperar o próximo. Por quê? Porque os irmãos entenderam o encontro. Quantos aqui foram no encontro? Ótimo. Muito bem. Por isso você nasceu de novo. Então, como é que foi o seu encontro? Se o seu encontro foi como deve ser,
Ele começa na sexta-feira falando do inferno. Olha, a ira existe. G12. A ira existe, o pau vai quebrar. No sábado de manhã você começa a ouvir falar a respeito da restauração do sonho. Deus quer mudar a sua vida. Sábado à tarde vem a libertação. Vamos renunciar a demônios. Você fica com medo, alguém grita perto de você, você fala, oh Deus me livre, eu não quero cair não. Né? Dá um medo danado. É verdade ou não é? Mas aí chega a tardezinha, porque alguém te deu uma folha. Aqui também faz assim? Alguém te deu uma folha lá cheia de pecado, marca os pecados que você cometeu. Tem gente que faz um X inteiro assim. Já fiz isso tudo. Mas aí à noite, alguém vai à frente contar a respeito de Jesus. E se ainda é feito assim aqui, ele começa contando o nascimento, ele fala do crescimento, do batismo, dos milagres, até chegar na crucificação. Aí tem uns slides que mostram os açoites, que mostram os cravos, que mostra tudo aquilo. E depois fala da ressurreição. E aí faz uma fila, todo mundo vamos lá para fora. Tem uma cruz lá fora. E aí alguém diz para você, vai lá e prega esse papel dos seus pecados na cruz. Você pregou o seu papel lá? E aí, de repente, alguém taca fogo. Não é Ku Klux Klan, não, viu? Isso é só por aqui. Lá, não. Olha para cá. Nesse momento, um pastor pega o microfone e fala, se você crê no sangue da cruz, nesse momento, seus pecados estão sendo eliminados. Você não tem mais passado diante de Deus. E o seu futuro será de glória. Aqueles que realmente creem nisso, naquela hora, nascem de novo. Porque o novo nascimento não é processo. Novo nascimento é parto. Opa, aconteceu. É uma luz que acende. Mudança de vida é demorado. Porque a pessoa vai ter novos hábitos. Mas novo nascimento é tá. E aí o que acontece? No outro dia, a pessoa nunca pisou num prédio de igreja, nem sabe o que é orar em línguas. A gente vai impor as mãos sobre ela, ela cai no chão e começa a orar em línguas. Amém. Ela mesma não sabe o que está acontecendo. Ela não entende. Mas você não tem que entender para ser abençoado. Não é maravilhoso? Eu não entendo quase nada. Eu não entendo nem como funciona o ar-condicionado. Como funciona esse bendito? Tem toda uma engrenagem. Tem certeza que você não sabe também como é que funciona. Mas você liga, e mesmo assim esfria. Mesmo sem você entender, funciona na sua vida. Porque o ato de você ligar significa, eu acredito, que esse trem esfria. A mesma coisa acontece com as coisas de Deus. Só de você crer, você está apertando o botão on. E mesmo sem saber como funciona, a seiva, o aroma, o frescor, o orvalho do céu vem sobre a sua vida. Mais tarde você entende. Mas o principal não é entender, é ligar. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Os irmãos estão comigo nessa manhã? Muito importante que você entenda isso. Você nasceu de novo. O novo nascimento, Paulo diz, é porque você morreu. Pastor, quando foi que eu morri? Eu não sei quando eu morri. É porque quando Cristo morreu, diz a Bíblia, você morreu com Ele. É que você acha que Jesus morreu só por causa dos seus pecados. Não, Jesus morreu para te providenciar uma morte. Você precisava de morrer. Entendeu? Então ele veio e morreu a sua morte. A morte dele é a sua. Quando você crê, essa morte é aplicada em você. E você agora recebe uma nova vida, uma nova natureza. E você passa a querer o que não queria antes. Seu coração muda, o coração de pedra é tirado e é colocado um coração de carne. Agora o Espírito vem habitar dentro de você, um Espírito novo. Seu espírito morto agora ganha vida. Por fora parece o mesmo, mas por dentro aconteceu o maior milagre de todos. Você agora é filho de Deus. Sendo filho de Deus, você ainda pode pecar? Sim ou não? Pode. Qual que é a diferença entre um que é filho de Deus e o que não é? É que o filho de Deus sente mal. É ou não é? Te dá um trem ruim. O que eu fui fazer? Que eu fui fazer, meu Deus do céu? Às vezes ninguém te falou nada.
É só você e Deus. E você sabe que pecou. Por quê? Você nasceu de novo. Há uma diferença. Pedro, né, que foi o texto que o irmãozinho mandou a mensagem, que ele queria saber o que eu pensava do assunto. Pedro fala sobre o quê? Sobre o cão que volta ao vômito. Sobre a porca lavada que volta a revolver-se no lamaçal. O que Pedro está dizendo? Que o cara desviou da fé? Ele está falando isso? Não, ele está dizendo, era porca, nunca largou de ser porca, ela só voltou para o que lhe é próprio. Era cão, nunca deixou de ser cão, ele apenas voltou a comer o vômito que é próprio de cão. Então não é um crente que voltou para o mundo, é alguém que estava entre nós, mas que não nasceu de novo, porque frequentar um culto como esse não salva. Não salva. Você pode frequentar por anos e anos, e um belo dia você cansa e fala, vou voltar para a lama. Você era só uma porca lavada. Mas você não é mais, porque você nasceu de novo. Agora você é uma ovelha. Ovelhas podem tropeçar na lama e se sujar? Pode, mas ela não fica em paz. Ela fica incomodada. Ela tem que se livrar daquele barro, porque o barro não faz parte dela. Não é da natureza dela. Aleluia. Por que isso acontece? Isso é maravilhoso. E agora a graça de Deus te fez o quê? Justo. Você agora é justo. Como que isso aconteceu? Romanos 5,19. Vamos ler. Romanos 5,19. Eu sei que para muitos que eu estou falando aqui, né, muitos me ouvem constantemente, já me ouviram falar disso em outros carnavais. Mas você sabe, eu não falo tanto para ensinar. Eu falo para te alimentar. Você já sabe, mas agora a nutrição vem e enche você mais de fé. Você cada dia tem que receber a nutrição, uma vez e outra vez. E à medida em que você recebe, você é transformado. Não venha em primeiro lugar para aprender algo novo. Venha em primeiro lugar para ser nutrido. Para ouvir alguém te contando que você é amado, que você é importante, que ele te conhece pelo nome, que a sua história não está esquecida, mas que algo bom está às portas. Venha para receber uma expectativa santa. Você não pode ir embora sem expectativa boa. O crente que crê que tudo coopera para o bem dele, tem expectativa boa. Ele é como criança em véspera de festa. Algo bom está prestes a acontecer. Algo bom está às portas. Deus vai fazer algo maravilhoso. Né? O irmão chegou em mim, me deu uma palavra agora 10 dias. 10 dias, já caiu para 9, aleluia. Ontem já passou, aleluia. 9 dias, agora já estou com expectativa. Estou fazendo as contas. Aleluia. Expectativa, porque Deus é bom. Deus tem planos bons a seu respeito. Você acha que Deus fica pensando coisas ruins de você? Acho que eu vou dar um acidente para ele hoje. Acho que ele está precisando de quebrar a perna. Para o bem dele, ele vai ficar mais humilde. Vai ficar de cama para ouvir a Bíblia. Então, presta atenção, querido. Ele tem planos bons para você. Se você é solteiro, ele quer que você se case. E se casar, vai ser com um rapaz gente boa. E se casou, você vai ter filho. E o seu filho vai ser uma bênção, só alegria na sua vida. Se não trabalha, vai arrumar um emprego. E se trabalha, vai ter um emprego melhor. É assim que funciona a vida. Deus está sempre pensando como é que Ele pode te abençoar mais. Autoriza a bênção de Deus na sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Mas lá em Romanos 5,19, Paulo diz assim, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Muito bem. Quem é esse homem aqui? A desobediência de um só homem. Quem é esse homem? Adão. Então, pela desobediência de Adão, muitos se tornaram o quê? Muito bem, isso aqui é importante você entender. Não é um jogo de palavras. Preste atenção no que eu vou dizer. Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Não é jogo de palavras. É a verdade espiritual. Está me ouvindo? Você não se tornou pecador um belo dia. Igual eu contei aqui a historinha da minha netinha. O belo dia em que ela provou do batom do conhecimento do bem e do mal foi um dia importantíssimo. Ela virou pecadora. Não.
É claro que tem um belo dia que você peca a primeira vez. Mas antes disso, você já era pecador? Sim ou não? Porque segundo a palavra de Deus, você é pecador por causa do pecado de Adão. Ou seja, você herdou, recebeu isso pelo seu DNA. A coisa é genética. Você já nasce com isso. Mesmo que não tenha manifestado o pecado. Então preste atenção. Eu não sei quanto a você, mas se eu ver uma mangueira pequena desse tamanho, eu sei que é mangueira. Quantos sabem também? Não, se você é goiano, faz favor. Honra a sua terra. Se eu ver uma goiabeira desse tamanho, eu sei, é goiabeira. Mas pastor, como é que você sabe? Nunca deu goiaba? É goiabeira. Ah, não sei, eu duvido. Não duvide, é goiabeira. O que vai acontecer? Ela vai crescer um pouquinho e daqui a pouco, puf, manifesta uma goiaba. E você fica surpreso, fala, meu Deus, olha o que aconteceu com ela, era tão linda, virou agora uma goiabeira. Não, ela já era, filho. Ela já era, nasceu assim. Eu sei que os seus filhos são anjinhos, eu jamais quero que você pense outra coisa deles. Mas crê em mim, são filhos de Adão também. Pecaram no pecado de Adão, nasceram assim. E aí você pode dizer, isso me parece injusto. Não parece injusto porque um pecou e aí todos levam chumbo. Um erra e todo mundo agora é pecador. Não me parece muito justo isso. Mas aí Deus mostra a sua justiça. O que ele diz? Assim também, do mesmo jeito, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão o quê? Se tornarão o quê? Então você é justo porque você obedeceu ou porque um obedeceu por você? É por meio da obediência de um. Quem é ele? Por meio da obediência de Cristo, muitos agora se tornam justos. Olha a graça de Deus. Deus pegou Adão para ser seu representante. O pecado dele tornou-se o seu pecado. Você poderia achar injusto, mas Deus é tão bom que ele enviou Cristo. Ele falou, Cristo agora é o seu novo representante, se você crê. A justiça dele vai ser a sua justiça também. Isso é a base de tudo que nós pregamos. Essa é a base de todo o evangelho. Todas as bênçãos, não é só a salvação. Você é abençoado por causa da justiça de Cristo. Você é salvo por causa da justiça de Cristo. Você é liberto por causa da justiça de Cristo. Você é transformado por causa da justiça de Cristo. Não importa o que você precisa, a condição já foi cumprida. A justiça dele já foi colocada em você. Amém, irmãos? Já estou encerrando. Só vou dizer mais uma coisa para você. E é importante você entender que a obra de Cristo é muito mais poderosa do que a obra de Adão. Você concorda comigo? Amém. O que Cristo fez é infinitamente superior. Mas infelizmente não é isso que é ensinado nas igrejas. Os crentes não creem assim. Concorda comigo? Vou te dar um exemplo. Um ímpio, ele é ímpio, ele não crê. Quando ele se comporta bem, ele tornou-se justo? Sim ou não? Ele é apenas um ímpio que está comportando bem. Ninguém diz para um ímpio que está comportando bem, não, agora você é justo, porque você comporta... Não, nenhum crente de verdade fala isso. Porque não é uma questão do que ele faz, é uma questão do que ele é. Então, o que ele faz não tem poder de mudar o que ele é. Você crê nisso? Agora vamos aplicar para o crente. Você é crente, mas hoje você amanheceu mal-humorado. Já levantou brigando com a sua mulher. No trânsito alguém te fechou e você já fez um sinal para ele. Deu um tchau para ele. Sinal da cruz. Fez assim para ele. Vá de retro. Olha para cá. Você não amanheceu bem. Hoje você está mal. Eu te pergunto, isso é pecado? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas eu te pergunto, você largou de ser justo? Mas você está fazendo algo errado. Mesmo assim continua sendo justo? Por quê? Não é o que você faz que define você.
É o que Cristo fez que te define. Está me ouvindo? O problema é que em muitas igrejas o crente errou, deixou de ser. Entendeu? A lógica é a mesma. Um ímpio não se torna porque comportou bem. Um crente não deixa de ser porque se comportou mal. Mas pastor, falando assim, aí você coloca os crentes agora para fazer o que quiser. Porta larga agora, faz o que quiser. Não, por quê? Porque os crentes morreram. E quem morreu liberta o estado do pecado. Não quer viver no pecado. Eu não estou aqui para dizer para você que você não tropeça, que você não erra. Você vai tropeçar provavelmente muitas vezes, mas em todas elas você vai se lembrar: eu sou perdoado pelo sangue, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. E quando você tem essa postura, a sua fé vai crescendo. Amém? Você vê as más interpretações que Paulo sofreu, você pode vir sofrer também. Pode ser que você mesmo está ouvindo pessoas dizendo a nosso respeito: por que só o vosso pastor que prega isso? Não tenha receio de fazer parte da minoria, querido. Você sabe? Foram enviados 12 espias. 12. Mas você sabe quantos israelitas existiam no deserto? Mais de 2 milhões. Foram enviados 12. Desses 12, 10 foram incrédulos. 2 creram. Esses 10 influenciaram quantos? 2 milhões. Só 2 creram. Quantos queriam fazer parte dessa minoria? Mas é minoria pequena, é 2 no meio de 2 milhões. É uma igrejinha pequenininha numa cidade de 5 milhões. Então eu não sei quanto é você. A Bíblia fala que Pilatos perguntou o quê? O que vocês querem? Jesus ou Barrabás? O que o povo escolheu? Não, mas a voz do povo é a voz de Deus. Será que a voz do povo é a voz de Deus? Acho que não. Eu naquele dia ficaria na minoria. Eu ficaria com a minoria. Eu quero Jesus. Eu quero a verdade do Evangelho. Porque só ela tem o poder de nos transformar. Que essa mensagem conquiste o seu coração. Você saia daqui hoje com expectativa santa no seu coração. Não sei o que você está passando, mas eu sei o seguinte: a história não acabou. Espera o Senhor intervir. Tem uma expectativa, vai embora para sua casa com expectativa boa, pensando: como será que Ele vai fazer isso ser bênção? Como que Ele vai transformar isso em bênção? Não se preocupe, o Senhor tem o controle de tudo na sua vida, porque Ele te ama. Deus não trata conosco de maneira massificada, Ele conhece você pelo seu nome. E está um plano que está sendo forjado a seu respeito há muito tempo, que vai se cumprir. Apenas responda a Ele em fé, e você vai ver a bênção de Deus. Quantos podem dizer amém nessa manhã? Fique em pé onde você está. Aleluia.